Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Algumas pessoas estão me pedindo para falar sobre os 3 dias de escuridão. Através de uma mensagem do portal Luz das Estrelas, e os felinos de Sirius e sua equipe deram a seguinte informação. Se isso ressoar com a sua alma, então esta é a verdade. Trouxe essa mensagem através deste canal, como sempre digo, como uma forma de tranquilizar o coração de todos, e sim, jamais trazer o medo e o pânico, pois é exatamente este o alimento dos nossos irmãos das sombras. Amados irmãos, é com muita alegria que viemos através deste canal, Luz das Estrelas, completar as informações que faltavam para vocês compreenderem o que está acontecendo a nível de transição planetária e do tão falado 3 dias de escuridão. Essas informações que iremos passar para vocês são códigos de luz essenciais de serem compartilhados e divulgados. São uma espécie de antídoto para neutralizar a insegurança e a energia do medo, que são geradas por tantas suposições equivocadas sobre os 3 dias de escuridão. Enganos que causam na grande maioria um certo pânico, que por sua vez produzem mais energias densas, e isso não é nada bom. Há 156 milhões de anos, e não há 320 mil, como alguns pensam, uma nova espécie estava sendo criada, a espécie humana, ou humano original, que viveu na Terra por um longo período. A Terra tem portais para várias partes do universo: Sirius, Arcturus, Andrômeda, Pleiades, Órion, entre muitas outras. Dessa forma, era fácil para várias civilizações ter acesso ao planeta Agartha, como foi chamado esse planeta até os tempos de Lemúria e Atlântida, que após a queda dessas 2 civilizações, passou a ser chamada de Gaia, pelas civilizações futuras, e atualmente vocês chamam de planeta Terra. Porém, para nós o nome original do seu planeta continua sendo Agartha. Por ter essa localização de fácil acesso para várias outras civilizações do universo, Agartha foi escolhida para que pudéssemos criar uma nova espécie. Uma espécie que pudesse adentrar livremente outras dimensões e visitar outros orbes, através de portais interdimensionais, ou seja, seu corpo era como uma espécie de veículo, capaz de usar esses portais, sem que fossem precisos nenhum outro veículo ou condições. Entre os geneticistas, cientistas e outros especialistas que estavam trabalhando no desenvolvimento dessa espécie perfeita, também estavam os draconianos, que tiveram a pretensão de afastar essa espécie da fonte, diminuindo a sua conexão com a luz do Sol central, que já era relativamente distante, para saber como essa espécie iria se desenvolver. Uma vez que se estivessem sempre conectados, não teriam como saber como a espécie se comportaria distante da fonte ou o que aconteceria se viajassem muito além do Sol central e se vissem perdidos ou desconectados da fonte. A princípio, pareceu ser uma boa ideia para o conselho,
Eles também levantaram a hipótese de que uma espécie tão evoluída e criada após tanto trabalho, tecnologia e energia investida precisaria de mais segurança, uma vez que não sabiam o que aguardava no infinito que é o universo. Então, o plano foi criar uma proteção ainda maior, impedindo também que fosse possível entrar no planeta. Só que assim, essa proteção também impediria que fosse possível sair dele. Nós percebemos que isso poderia ser algo irreversível, se todos nós ficássemos presos neste orbe. Tentamos reverter a situação no conselho, mas os Dracos se deram conta de que haviam assumido um poder maior sobre esse quadrante. E assim, exigiram que todos seguissem as sugestões deles, pois acreditavam que pelo fato de ter um poder bélico superior e um controle maior sobre a criação através de suas tecnologias que foram desenvolvidas com o auxílio de todos nós, eles mereciam uma posição de destaque no conselho. O conselho, claro, jamais concordaria com isso. Algo semelhante promoveria milhões de anos após a queda de Atlântida e Lemúria. Os que estavam abaixo dos véus de proteção que estavam sendo criados decidiram então sair antes que fosse tarde demais. Mas outros ficaram, como é o caso das 12 consciências que se sacrificaram para manter viva no coração de cada ser humano o amor incondicional da fonte. Porque assim, por mais que a conexão com o cosmos fosse totalmente cortada, em seus corações a chama do amor estaria acesa. Essas consciências deram origem às 12 caveiras de cristal. Há 66 milhões de anos, os arcontes também inverteram os polos magnéticos de Agartha, porque sabiam que assim Agartha ficaria mais densa, uma vez que tudo gira no sentido anti-horário. Gera densidade e tudo que gira no sentido horário é mais sutil. Agartha está girando atualmente ao contrário do fluxo natural de todo o cosmos. Por isso que as conchas do mar, as plantas e tudo no universo tem formação espiral em sentido horário. Para que fosse possível manter essa posição invertida, a Lua foi posicionada estrategicamente, sempre girando para o mesmo lado, de forma que as modificações feitas por eles fossem mantidas. Eles assim tinham certeza de que a Terra não voltaria ao seu eixo normal. Porém, fizeram todas essas modificações de forma repentina. Foi o que causou a extinção dos dinossauros. Após esse episódio, Agartha teve outras reinicializações. Uma destas provocou o dilúvio causado propositalmente por essa espécie não-luz que tenta até hoje controlar o planeta e provocar as catástrofes globais onde a Lua se chocou com o oceano. As águas do oceano então subiram, cobrindo assim todo o planeta. Ainda hoje é possível ver os sinais desse choque e o deslocamento de água no alto dos montes em Portugal, na África e também na superfície do planeta, onde antes era localizado o Oceano Índico. Com este impacto, formaram-se as colinas do Himalaia, a mais alta cadeia montanhosa do planeta, localizada entre a planície ao sul e ao planalto tibetano. No Oceano Profundo,
Os sedimentos biológicos são constituídos de conchas de poucos tipos de organismos planctônicos, um tipo de rocha sedimentar de origem biológica, formado inteiramente de fragmentos de conchas. Com o impacto da Lua, essas conchas foram deslocadas para o alto das montanhas, formando assim rochas de cálcio em tom amarelado. A reversão dos polos magnéticos da Terra para sua posição original começou em 2009. Em 2013, um gigantesco meteoro estava em rota de colisão com a Terra e iria provocar um imenso cataclismo mundial. Meteoro que, por sua vez, foi desintegrado pela Frota Galáctica, colidindo assim apenas uma pequena parte dele que se chocou com a Terra na Rússia, onde apenas algumas pessoas ficaram feridas, mas não houve nenhuma morte. A Terra já vem sendo alinhada pelas frotas para que vagarosamente volte ao sentido horário, sem que haja uma catástrofe de grandes proporções ou ainda a extinção da espécie humana. Se os polos da Terra fossem invertidos repentinamente, causaria novamente destruição através de imensos terremotos e maremotos. Duas gigantescas naves estão posicionadas e se aproximando desde 2009, que são Azigumos e a nave do Arcanjo Miguel, a nave Atena dos Arcturianos. Essas naves são compostas por consciências e dentro delas há ainda outras consciências. Os humanos, em sua forma original, usando 100% de sua capacidade cerebral, pode assumir qualquer forma que desejar. Esses seres, como é o caso do Arcanjo Miguel, pode assumir uma consciência e projetar uma nave. Então, Azigimos é a consciência do Arcanjo Miguel. A Terra tem uma força gravitacional, assim como a Lua, que foi posicionada de forma que, através dessas interações entre as forças gravitacionais, a Terra se mantivesse na posição anti-horária que os arcontes a colocaram. Então, para que a Terra volte à sua posição original, é preciso a ação de outras formas gravitacionais. As naves estão interferindo na rotação da Terra. Conforme essas duas naves se aproximam, a Terra vai diminuindo a rotação, até que pare completamente. Após concluído esse processo, essas naves então irão se afastar vagarosamente, para que aos poucos a Terra volte a girar novamente no sentido horário, assim sem grande movimentação.